Esse trecho, a partir do capítulo 58, na verdade, de Isaías, nós temos orientações de Deus para o povo de Israel que estão direcionadas a uma esperança, porque o povo de Israel experimentaria o exílio e já vinha vindo palavras de reprovação, e agora estão vindo palavras de esperança, a partir de 58 até 66. E aqui então, ainda que sejam palavras de esperança, como nós lemos no versículo 8 e 9, ainda assim tem uma porção em que o Senhor nos dá ou está dando ao povo de Israel, um momento para pensar nas suas atitudes, né? O povo estava esperando de Deus respostas, estava esperando de Deus auxílio, e, como nós lemos, parecia não entender por que o Senhor não está vindo em nosso socorro, em nosso auxílio. E aí, Deus, de maneira graciosa, propõe ao povo uma reflexão, né? Uma autoavaliação. E o versículo 1 é o anúncio, então, que Deus dá ao profeta. Ele fala assim: anuncie isto, né? Estas palavras. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Lá no finalzinho, nós não lemos capítulo 14, a última frase, fechando esse anúncio, diz assim: é o Senhor quem fala. Né? Os irmãos puderam ver aí, no finalzinho do capítulo, é o Senhor quem fala. Então esse capítulo todo é um anúncio de Deus pela boca do profeta Isaías, a uma reflexão e que eles percebessem alguns dos seus erros. E a partir do versículo 2, então, nós vemos um trecho de 2 a 3, qual estava sendo a expectativa do povo de Deus. O povo de Deus estava tendo uma expectativa por causa também de uma aparência de vida que eles estavam demonstrando e chegam até a argumentar, né? Então nesse trecho nós vemos uma aparência de vida piedosa, nós vemos uma expectativa a partir dessa vida e uma argumentação, inclusive falando: Senhor, por quê? Por que nós jejuamos? Versículo 3. E o Senhor não viu. Por que nós nos humilhamos e o Senhor não reparou? Então, é interessante que eles tinham essa expectativa de que o Senhor os ouvisse, de que o Senhor os auxiliasse. Mas, ao mesmo tempo, Deus está nos mostrando aqui que eles estavam vivendo uma aparência de desejo de comunhão com Deus, né? Então, nós vemos versículo 2. Dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz direito, o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus, né? E essa então era uma vivência que infelizmente era de aparência, e não estava percebendo isso, né? Porque se chega a se questionar a Deus, por que o Senhor não está vindo em nosso auxílio? É porque está tendo uma convicção de que, eu estou fazendo o que é certo, mas parece que eu não estou colhendo retornos disso. Na verdade, está sendo uma compreensão errada da sua vida, né? E de como tem tocado a sua conduta. E nós lemos a partir dali, no versículo, parte B do versículo 3, né? O Senhor dizendo assim: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Então, a partir daqui, finalzinho do verso 3 até o verso 5, nós vemos o que o Senhor espera. Aliás, é o que o Senhor está identificando da vida deles. Então, uma coisa é o que
o povo de Deus estava achando que estava vivendo e estava argumentando com o Senhor, agora nós vemos o Senhor apontando, vocês estão vivendo assim, assado. Então, aqui está a verdadeira prática do que eles viviam, a verdadeira conduta, né? Que o Senhor diz, no dia do seu jejum vocês fazem do que é do agrado de vocês. É como se nós quiséssemos entregar uma adoração ao Senhor conforme o nosso próprio padrão, né? É como se nós quiséssemos viver a nossa vida cristã conforme o nosso próprio formato, nossa própria vontade. Era assim que o povo de Israel estava vivendo, né? Estavam fazendo o que era do agrado deles e cometiam então alguns erros no seu dia a dia. Estavam pecando no seu dia a dia. E que, inclusive, era uma coisa bem tensa, né? Porque entre eles estavam até tendo rixas ao ponto de sair em socos e pontapés. Então esse era um exemplo do que, na verdade, a vida deles estava apresentando, né? Verdadeiramente. Que era um jejum de aparência e de um arrependimento superficial, um arrependimento falso até, né? Não produzia algo verdadeiro, produtivo na vida deles. E o Senhor diz, versículo 4, parte B, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Então não é esse tipo de conduta, não é esse tipo de oração, não é esse tipo de... Porque se vivia de um jeito, chegava diante do Senhor, pedia-se o auxílio, pedia-se ou aparentava-se piedade, e o Senhor fala, vocês não podem viver assim, do jeito que vocês acham que é, né? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida. É uma confrontação que o Senhor está fazendo, né? E da mesma maneira a nós, para que nós observemos a nossa vida, porque eu, inclusive, imaginei você olha para a previsão do tempo, né? A gente olha para a previsão do tempo, que se chama previsão porque aponta para frente, né? Nós queremos saber como vai ser amanhã, depois de amanhã e tal. Mas dificilmente, ou na verdade nem existe, com tão fácil acesso, o registro dos dias passados, se a gente quiser ver como foi o clima ontem. O seu aplicativo não vai dizer. Ele diz da hora de agora e as próximas, mas não fala o que passou. Para ter essa informação, a gente vai ter que procurar um pouquinho mais, né? Mas essa figura eu trago para que nós pensemos que, geralmente, nós olhamos para a nossa vida com a perspectiva do que vem a seguir, né? O que eu vou fazer, o que eu desejo. E dificilmente paramos para olhar o que eu fiz, como eu conduzi a minha vida, o que eu desejei, o que eu busquei agora, uma hora atrás, ontem, anteontem, né? Nós tendemos a esquecer e a não aplicar tempo para observar quais foram os nossos desejos, nossas decisões. E aqui o Senhor está dizendo, vocês não podem fazer assim. Então, nos chama a uma reflexão. O que será que eu não devo fazer como estou fazendo? E é algo bem pessoal para cada um de nós, né? O que eu não posso continuar fazendo, não devo continuar fazendo? Esperando que Deus veja a minha vida com uma vida de piedade, né? Nós sabemos que daqui até a nossa glorificação vai ser uma vida de coisas sendo deixadas para trás, né? Uma vez eu ouvi uma ilustração de que é como se nós fôssemos uma montanha que tem uma graminha, pedregulhos, aí se a gente começa a cavucar mais tem umas pedras um pouquinho maiores e tal, e chegam cada vez pedras maiores a serem retiradas, né? Então é como se nunca vai parar de serem removidas esses pedregulhos.
Conforme a gente vai cavando, a gente vai identificando novas e novas pedrinhas que precisam ser tiradas. Então, vamos continuar aqui. Então, essa era a constatação que Deus estava fazendo do que eles viviam. E o Senhor fala no versículo 5. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? Nós sabemos que essa aqui é uma descrição de uma atitude de humilhação no tempo do Antigo Testamento, né? Você queria se humilhar diante de Deus, o povo de Deus? Você colocaria panos de saco, se vestiria com isso, colocaria cinza sobre a cabeça e se prostraria como o junco, né? Como uma planta que com o vento ela se dobra assim. Então, seria uma atitude de humilhação. Mas aí o Senhor fala, será que foi assim que eu disse para vocês que eu desejo? Que um dia o homem faça assim? Não. Nós lemos no comecinho do culto o exemplo do Senhor Jesus, né? Foi um exemplo de humildade em cima de humildade. Então, começou se encarnando, e a cada dia que passava, dava mais demonstração de humildade. Até que ponto? Até o ponto de se entregar na cruz, entregar a sua vida por amor a nós na cruz, que nós sabemos que também maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então esse era o exemplo maior, ou era a atitude maior de auto-humilhação, de se colocar numa condição extremamente constrangedora, né? E esse é o exemplo do Senhor Jesus para nós, que não é um dia, mas que é uma vida vivida em humildade, como um sacrifício ao Senhor, né? E então, do versículo 6 até o versículo 7, ou esses dois versículos, o Senhor Jesus dá, ou Deus dá o padrão dele. Israel estava vivendo o seu padrão, e agora Deus dá o padrão dele para a vida do seu povo. Soltar as correntes da injustiça. Nós não vamos ficar tempo em cada um deles, mas vamos observar. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Envolve aquela humildade que nós já falamos, né, na atitude com o outro, de não se conformar com a injustiça, né, que é soltar as correntes da injustiça, desatar o que é injusto, ou deixar de lado essas coisas injustas que não estão conforme a vontade de Deus. É uma desconexão, então, daquelas coisas que nós falamos que ainda precisamos deixar o Senhor retirar. Irmos nos desconectando do que Deus nos mostra que precisa ser deixado. Então é uma prática, né? É uma atitude. Nós conversávamos ali, eu e Adriano, no momento de oração, sobre uma postura, às vezes, que se pode ter diante do Evangelho, que é ter uma empolgação inicial, mas aquilo não produzir algo mais profundo, né? E aqui, na verdade, é uma desconexão, um rompimento, né, que vai acontecendo do que o Senhor vai nos mostrando. Muito bem. Entramos aí um pouquinho mais à frente, no versículo 7. Partilhar comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado. No PGM nós temos trabalhado isso, não temos? Os irmãos, não parece isso um pouquinho familiar? Dessa atitude para com o outro? E até foi o tema do encontro de casais acolhedores, né? Que estão sendo aquecidos por Deus e aí passam a ser os braços do Senhor, as mãos do Senhor, para amparar aqueles que estão precisando. E é uma belíssima maneira de nós sermos cristãos ou cristozinhos do nosso mundo, né? De nós estendermos o amor às pessoas que estão precisando. Dessa maneira aqui, que às vezes é tão fácil de a gente suprir alguém com um alimento, mas também é tão fácil a gente esquecer de fazer isso, né?
O Senhor nos ajude a fazer isto, partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e não recusar ajuda ao próximo. Também lemos esses dias na palavra que o Senhor Jesus fala assim: vocês cuidaram de mim quando vocês cuidaram dos pequeninos, né? Nós estamos demonstrando amor ao Senhor Jesus enquanto estamos entregando esse tipo de prática de amor para com o próximo. E aí, versículos 9 e 10, o que Deus fará? Nós já vimos uma aparência de vida, uma expectativa, nós vimos uma confrontação, uma revelação de Deus do que está sendo essa vida. Aí o que Deus espera e agora o que Deus fará. Aí sim, versículo 8, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Então, retomando ali atrás, de 2 e 3, aquela expectativa que não estava sendo suprida por uma vida que não era vivida conforme os padrões de Deus, agora elas estão sendo supridas. Aí o Senhor fala, aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada. Aí prontamente a sua cura vai surgir. Né? Versículo 9, aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Que é o que a gente mais deseja ouvir do Senhor, né? Aqui estou. E Ele responde assim, não baseado então nas nossas obras. Porque não é por causa das práticas ou do que nós fazemos em termos de obras é que Ele nos ouve. Então não é uma barganha, né? Mas uma vida que é vivida assim, com essa prática, o que na verdade ela é? Não é de aparência, né? Essa vida aqui da orientação do Senhor dos versículos 6 e 7, justamente, não é uma vida de aparência, não é uma vida de barganha com Deus, como estava sendo no exemplo do povo de Deus. É uma vida que na verdade é fruto, né? Fruto de comunhão com o Senhor. E aí nós lemos lá, não precisa abrir, irmãos, mas 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, na verdade, esses frutos são de uma vida que está sendo vivida com o Senhor, de dedicação, né? De coração. E aí o Senhor virá em nosso auxílio a partir dessa dedicação de coração, a partir desse coração completo. Tem um termo muito interessante que nós vemos na tradução em inglês para o tipo de prática que Deus deseja não seja um coração pela metade. A nossa tradução não traduz assim, mas é como seja um coração inteiro com o Senhor, não um coração entregue pela metade. Né? Interessante a gente pensar por essa perspectiva, que é um coração inteiro entregue ao Senhor. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos dê esse discernimento, né? E que Ele nos auxilie a viver essa vida de intimidade com Ele, um coração completo, uma vida que agrada a Ele. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, escrita há tanto tempo, e que nunca deixará de ser valiosa, verdadeira, preciosa. E o Senhor nos entregou, Pai. Te agradecemos pela iluminação que o Senhor nos dá diante dela, diante dos Teus ensinos. E pedimos, ó Pai, que diante disso que nós podemos ler na Tua palavra, que vida ainda vivida pela metade ou com coisas que ainda não têm sido entregues no Teu altar, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a refletirmos a respeito das nossas vidas, a refletirmos a respeito do que nós temos valorizado, investido, tempo e as nossas energias, para que possamos ser sempre reorientados pelo Senhor.
não apenas um dia, mas que todos os dias o Senhor nos conceda essa graça de revermos os nossos passos e de buscarmos a Tua orientação e reorientação, porque sabemos que a Tua palavra, ela tem esse poder, Pai. Esse poder de nos orientar, de nos corrigir, de nos reconduzir, para que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra do Senhor. E sabemos que o Senhor tem prazer, ó Pai, nos que dedicam o coração inteiramente a Ti, e nós pedimos que cada um dos nossos corações, o meu, cada um dos meus irmãos, seja, ó Pai, um coração completo, completamente entregue a Ti. Nos abençoa, Senhor, vem em nosso auxílio, nós pedimos, para que as nossas vidas glorifiquem a Ti e encontremos toda a alegria que precisamos em Ti. A nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.